Tá aparecendo para vocês, pessoal, o slide na tela? Sim. Beleza, obrigado. Então tá, vamos lá. Acredito que todos vocês lembram que na aula passada nós estávamos estudando os vetores e tinha muita semelhança, o estudo de vetores ele tinha muita semelhança com o estudo de triângulos, né? Até porque a gente usou bastante o teorema de Pitágoras para resolver algumas contas de vetores. Se vocês pensarem bem, a aula passada foi, na verdade, uma aula de matemática. Eu não falei de física, praticamente. Eu só mostrei uma ferramenta. Eu vou ter que ficar saindo aqui, quando as pessoas que entraram atrasado na aula. Beleza, voltando. Eu só falei do conteúdo matemático, o vetor como uma ferramenta para resolver alguns cálculos de física. Porque na física, a matemática ela é uma ferramenta, tá? Você não está resolvendo contas, na verdade, quando aparece um problema de física. Você está resolvendo uma situação do mundo real, querendo ou não. Então, algumas dessas situações, elas só são bem entendíveis se a gente usar vetores. Beleza? Por isso que eu falei tanto de vetores na aula passada. E também serve, na verdade, como uma espécie de revisão matemática, né? A parte de triângulos. Muito bem. Agora, como associar isso à física? Né? Acho que essas duas colunas aqui mostram bem. Né? Existe na física esse primeiro assunto que todo mundo vê, que é a cinemática, o estudo do movimento em si. Eu até pedi para vocês lerem um pouco sobre dinâmica, que é a causa da cinemática, mas, na verdade, a cinemática por si só é um assunto bem importante associado com a causa dos movimentos. Beleza. Toda vez que entrar alguém na aula, eu vou ter que parar aqui, abrir de novo. Tá? Isso é meio chato, isso. Mas fazer o quê? Devia ter um negócio para entrar automático aqui, não sei. Eventualmente eu descubro isso. Voltando. Então, para ilustrar o uso dos vetores na física, a gente vai sempre começar pelo assunto que é mais fácil. No caso, a cinemática, o assunto mais introdutório. Lembrando, cinemática, o estudo do movimento, não as suas causas, mas o movimento em si. Ok? Então, mesmo no estudo de movimento, a gente pode associar vetores. Como as colunas aqui estão mostrando para vocês, existe a cinemática escalar, onde a gente só se preocupa com o valor numérico da grandeza que nós estamos estudando, no caso, velocidade, posição, aceleração. Nada que vocês já não tenham visto muito esse ano, tá? Vocês já viram bastante isso. E o que, vamos dizer assim, resume o sentido do movimento vai ser simplesmente o sinal. Né? Vocês lembram que sinal negativo, o objeto é para a esquerda, normalmente, sinal positivo, o objeto é para a direita. Positivo para cima, negativo para baixo. Ok. Mas, se a gente quiser um estudo mais aprofundado, e isso vai ser importante, principalmente se a gente se ater a estudar o movimento bidimensional, né, o movimento em duas dimensões ao mesmo tempo, como, por exemplo, o lançamento de um projétil, o estudo de vetores se torna importante, porque além do valor numérico, da velocidade, da posição, nos nossos cálculos nós também vamos ter informações de direção e sentido. Nossa, mais pessoas entrando aqui. Voltando. Muito bem. Vamos tentar não se atrasar para as próximas aulas. Beleza. Agora sim, cinemática vetorial tem uma primeira pergunta aqui, então. Espero que vocês não tenham tomado spoiler da resposta. Existem aqui 5 opções e a gente quer saber qual que é, na realidade, as grandezas escalares. Tudo bem, Joyce, não tem problema não, é que hoje eu estou usando o PowerPoint aqui e é interessante que eu não fique entrando e saindo, atrapalha um pouco. Beleza? Então, aqui ele está nos perguntando, dentro dessas 5 opções, qual são grandezas única e exclusivamente escalares. Ou seja, grandezas onde eu tenho toda a informação apenas
pelo número, e não por direção e sentido. Beleza? Qual dessas opções? A, B, a C, a D ou a E tem apenas grandezas escalares. Grandezas que eu não me preocupo com direção e sentido. Alguém tem coragem aí de falar no chat? Porque eu não vou sair do PowerPoint, não. Ô, professor, Ah, eu não digo. sei para os outros, mas para mim ainda tá na tela do cinemática vetorial. Mas... Tá escrito quiz embaixo? Não. E para os outros aí, tá aparecendo? Pra mim tá na cinemática vetorial Pra também. mim também. Mas não tá aparecendo quiz embaixo? Não. Não, professor. Que maravilha, que delícia. Vamos ver. Agora, mudando alguma coisa? Não. Que delícia. Estudar querendo usar coisas diferentes. Vou ter que fazer uma coisa bem chata, então, que muda completamente a dinâmica da aula. Vou salvar isso aqui em PDF. Vou voltar à aula em PDF mesmo. Isso é o que dá ficar entrando e saindo do negócio. Agora está aparecendo o PDF para vocês, né? Sim. Sim. Beleza. Obrigado por avisarem, tá? Ó, o quiz era para vocês pensarem um pouco na resposta, né? Só que, como no PDF ele não mostra aquela animação, então já está aparecendo aí que a resposta era a opção C. Então, alguém poderia me explicar por que apenas na opção C que todos os valores são considerados grandezas físicas escalares? Alguém conseguiria falar, tentar me explicar? Essas participações, elas são retribuídas na nota, hein? Vocês lembram, né? Ninguém se prontifica? Alguém sabe me explicar o que é uma grandeza escalar, pelo menos? É tipo uma unidade de medida? Quase isso. Grandeza escalar é aquelas grandezas onde direção e sentido não importam. O que importa é única e exclusivamente o valor numérico. Então, aqui a gente vê que na opção C, direção e sentido não fazem, vou ser redundante, mas não faz o menor sentido aqui. Por quê? Porque tempo não tem sentido. O tempo não vai para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. O tempo é só um número. Temperatura, mesma coisa. Não existe uma temperatura que vai para a direita, que vai para a esquerda. A temperatura é um valor específico. E volume também. Né? Vocês estão no primeiro ano do médio, vocês devem saber que volume é uma unidade de espaço, né? Então, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola tem lá os seus 2 litros de volume, porque é a quantidade de espaço que cabe dentro de uma garrafa. Então, você pode encher essa garrafa com terra ou com água, tanto faz. Vão ter massas diferentes ali dentro, mas o volume é o mesmo. Agora, vamos pensar na primeira opção, né? A, tempo, deslocamento e força. O deslocamento e a força, eles só são completamente entendidos se a gente está falando de direção e sentido. Né? Eu posso falar, hoje eu me movi 20 metros. Mas beleza, mas você se moveu 20 metros para cima, para baixo, você andou na horizontal, na diagonal. Força também. Eu apliquei 20 newtons hoje, sei lá, na academia. Beleza, mas foi qual exercício? Foi para qual direção? Foi para cima? Foi no exercício que é para cima, não para baixo? Eu apliquei 20 newtons numa bola hoje, mas se você chutou ela na horizontal, na vertical. Então são todas grandezas que você só tem a informação completa se você tem direção e sentido. Né? Deslocamento e força necessita disso. Na B, as três precisam de direção e sentido na B. Força, eu só tenho a informação completa
Com direção e sentido, velocidade e aceleração também. Bem, vocês entenderam, né? Então, resumindo, escrevam aí na folha de vocês. Grandezas vetoriais, direção e sentido importam. Grandezas escalares, direção e sentido não importam. Ou simplesmente não existem. Não existe tempo que vai para a direita, para a esquerda, etc. Então vamos lá. Vamos para esse exercíciozinho bobinho. Um carteiro desloca-se entre os pontos A e B de certo bairro, sabendo que cada quarteirão é aproximadamente quadrado, a gente já fez um parecido com esse, e apresenta 100 metros de lado, assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo do deslocamento vetorial do carteiro. Então, a gente está preocupado com o quê? Com a distância, a menor distância entre os pontos A e B. Eu não estou preocupado, vamos dizer assim, com exatamente quanto o carteiro se moveu, né? Um pouquinho no horizontal, um pouquinho para baixo, depois de novo no horizontal. Eu estou preocupado com o movimento de um ponto a outro, como se ele estivesse indo de avião, né? Do ponto A até o ponto B. Beleza? Por quê? Porque ele está falando do deslocamento vetorial. Então é da reta, né, do vetor, no caso, que liga o ponto A com o ponto B. Vamos provar que a resposta é a E, que já está aparecendo ali. Não queria que estivesse aparecendo, mas vou fazer no Paint e vocês apreciem aí a continha. Só deixa eu abrir o Paint para vocês aqui, um segundinho. Esse aqui é meio boba, né? Eu queria deixar uma para vocês fazerem, só que a outra é um pouco mais difícil. Essa aqui eu devia deixar para vocês fazerem. Ó, a gente quer isso aqui. Não sei por que o Google Meet não está fazendo os barulhinhos hoje, que me avisam que as coisas estão funcionando, mas tá aí. A gente quer saber o tamanho desta reta vermelha. Mesmo. Mas eu não tenho muitas informações sobre o que está ocorrendo aqui. Eu só sei uma coisa, que essas medidas envolvendo as quadras, elas medem 100 metros. Como é que eu sei isso? Está escrito aqui, ó, uma quadra mede 100 metros. Em outras palavras, aqui eu tenho 100 metros, aqui eu tenho mais 100 metros, então eu vou ter um triângulo retângulo onde dois lados medem 100. E aqui eu vou ter o mesmo caso com dois lados medindo 200. Na verdade, eu vou ter esse lado aqui de baixo só medindo 200. E aqui mede 100, por questão de definição do problema, tá? Aqui mede 100, aqui em cima mede 100 também. Por mais que não pareça. Aqui mede 100 e aqui mede 100. Porque o enunciado me falou que cada quadra mede 100. Então, como aqui eu tenho uma quadra, e aqui eu também tenho uma quadra, que mede 100. Muito bem, então o que nos interessa é encontrar o valor deste cateto, ou mais precisamente desta hipotenusa do triângulo, e dessa hipotenusa do triângulo aqui. Na aula passada, vocês fizeram bastante contas de hipotenusa, né? Então eu vou chamar, bem, eu vou fazer a conta dessa hipotenusa roxa e dessa hipotenusa cinza aqui. Acho que isso é cinza. Beleza, então vamos para a hipotenusa roxa primeiro. Isso é um triângulo retângulo, galera. Então, só relembrando o que a gente viu na aula passada, né? O teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que o valor da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é igual a 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Ok? Isso aqui vai dar... Bem, quanto é 100 ao quadrado, né? É 100 vezes 100. Então, eu posso pensar assim, ó. 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado, ou 2 vezes 100 ao quadrado. Porque isso é 100 ao quadrado, isso é 100 ao quadrado. Só tenho 2 deles, 2 vezes 100 ao quadrado. Então, a nossa primeira hipotenusa, a hipotenusa roxa,
Eu já encontro aqui, fazendo uma simples raiz quadrada destes números. Nada demais. É nada assim de outro planeta, né? Vocês já viram isso aí, com certeza, uma vez na vida de vocês. Bem, daí vai ficar a raiz de 2. E qual que é a raiz quadrada de 100 ao quadrado, né? A tia lá do sétimo ano falava assim, quando a gente tem uma coisa ao quadrado dentro da raiz quadrada, corta-se a raiz com o quadrado. Então, para essa primeira hipotenusa, que eu posso até chamar de hipotenusa 1, porque trata do primeiro triângulo que eu estou trabalhando, raiz de 2 vezes 10, porque é raiz quadrada, porque a raiz quadrada de 100 ao quadrado é 100, desculpa, a raiz quadrada de 100 ao quadrado é 100. Né? Cortou a raiz quadrada, sobrou só 100. Então a gente tem que, essa primeira hipotenusa aqui mede 2 raiz de 100. Agora, quanto mede a hipotenusa cinza aqui? Uma vez que tu tem um cateto que mede 100 e outro que mede 200. Então, vou fazer o seguinte. Depois eu vou postar tudo isso lá no CIDA, tá? Se eu não postar, a representante aí me lembra de postar. Vamos para o triangulozão agora, utilizando a mesma teoria, o teorema de Pitágoras, para valores diferentes, né? Nada demais. Então a gente vai ter 100 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Daí, a gente vai ter, então... bem, aqui eu vou ter que abrir os números, né? Porque eu não posso juntar todos eles como eu juntei no anterior, porque os números não são iguais. Então, 100 ao quadrado é 0, 0, 0, 0. E 200 segue a mesma lógica, só que é 4. 4, 0, 0, 0, 0. Ok? Agora, a gente tem que somar esses números e fazer a raiz quadrada deles. Então, quanto que é 40 mil mais 10 mil? 50 mil. Lembrando, eu só estou procurando a distância do ponto A e B, que né, é uma distância vetorial, na verdade, né, onde eu não me preocupo com o caminho em si, apenas posição final e posição inicial. A hora que eu somo, 50 mil. E agora, a hora que eu faço a raiz quadrada, bem, daí, particularmente, eu não sei qual é a raiz quadrada desse número de cabeça. Mas nada que uma calculadora não resolva. Né? Ou, como eu mostrei na aula passada para vocês, o Wolfram, o simbolado. Beleza. A questão é, fazer a raiz quadrada desse número pode não ser muito interessante. Talvez seja mais interessante a gente fatorar. Porque tá tão bonitinho assim, né? Fatoradinho o número. Então eu vou fatorar aqui também. Vocês devem lembrar de como faz fatoração, né? Se vocês não lembram, presta atenção aí. Quando a gente tem um número muito grande dentro da raiz quadrada, a gente faz a fatoração. Assunto lá do sexto ano, ou sétimo. Onde a gente coloca aquela retinha aqui, né? E vai dividindo o número até não dar mais para dividir. Vai demorar um pouquinho aqui, tá? 25 mil, divide por 2 de novo. Quanto que é 25 mil dividido por 2, né? 25 mil dividido por 2. 2.500. Rapaz, isso vai demorar, hein? Bem, já que vai demorar bastante, vou ensinar aquela técnica ninja maravilhosa que eu mostrei para vocês na última aula. Se a internet me permitir, porque, meu Deus, está muito estranha a internet hoje. Não tá abrindo nenhum site, cara. Não sei nem se vocês estão me ouvindo. Tô falando pro nada aqui, não sei. A gente tá ouvindo.
Ah, beleza, muito obrigado. Olha só que coisa mais linda. Caso vocês tenham uma conta gigantesca para fazer, que nem essa, que demandaria muitas divisões, a gente simplesmente vem no Wolfram, escreve factor e o número que a gente quer fatorar. Daí aperta um Enter aqui, se a internet colaborar, eventualmente vai dar certo. Ó, em vez de ficar fazendo todas, olha só a quantidade de divisão que a gente tem que fazer. Eu posso estar errado aqui, mas cerca de 30, né, tá aparecendo. Não, são 30 divisores, mas eu não ia precisar fazer 30 divisões. Mas, aqui, ó, ele já me dá o resultado. A fatoração de 50 mil, usando aquela técnica que vocês aprenderam lá na escola, né, é simplesmente 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à quinta potência. Só isso. Então, em vez de eu escrever 50 mil, eu posso escrever 2 elevado à quarta vezes 5 elevado à quinta. A internet está muito ruim hoje. Ai, ai, ai. Tá ruim a internet aí? Não. Eu vou fechar um negócio aqui e talvez melhore. Talvez melhore. Fechamos o hackeamento aqui da NASA. Acho que vai melhorar. Não caiu. Beleza. Muito bem. Vocês têm que lembrar o que é fatoração, né? Para a gente poder roubar a resposta aqui do Wolfram, vocês pelo menos têm que saber do que se trata aquilo que vocês estão querendo roubar. Né? Fatorar é da mesma forma que a gente pode dizer que 4. Meu Deus, o bagulho abre sozinho, cara. Tem que fechar o programa aqui. Tá complicado hoje, galera. Desculpa aí. Da mesma forma que a gente pode escrever 50 mil como esse número, 50 mil, dá para escrever ele como uma série de multiplicações. No caso, a multiplicação do número 2 elevado a 4 vezes o número 5 elevado a 5. Né? Número 6, por exemplo, também dá para fatorar. A gente pode escrever ele como 2 vezes 3. Né? Fatorou. Então, isso é fatorar. É reescrever o número como multiplicações. Então, a gente está fatorando 50 mil para trabalhar melhor com a raiz quadrada. Normalmente, a gente fatora para operar melhor a raiz quadrada. Eu estou dando aula de matemática aqui. Olha só que triste. Mas não tem problema. Importante para a resolução do que virá por aí, que serão continhas de física bem interessantes. Agora, então, eu peguei a resposta e vou voltar para o Paint. Vamos lá. Estou voltando, se a internet colaborar. Beleza. Então, olha só aqui. Topzera. Em vez de eu ter 50 mil ali dentro, eu vou trocar 50 mil pela faturação. É por isso que eu faturei. 50 mil pode ser reescrito como 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 5. Vamos ver se vocês estão bons de matemática. Será que algum de vocês consegue simplificar essa raiz quadrada aqui? Vou fazer o seguinte. Vou dar 4 minutinhos para vocês simplificarem essa raiz quadrada e vocês podem me escrever a resposta no chat. Ou quando eu falar que eu estou disposto a escutar, vocês me falem pelo áudio, caso vocês não queiram escrever. Tá? Mas eu vou dar 4 minutinhos para vocês fazerem essa conta aqui de simplificação. Já volto. Só lembrando, né, galera? Dá para tirar números de dentro da raiz quadrada. Né? Dá para tirar números de dentro da raiz quadrada. Lembrem disso. Por exemplo, 2 ao quadrado sai de dentro da raiz quadrada, vira 2. Então, como tirar todos ou alguma parte desses números de dentro da raiz? Essa é a missão de vocês. Vai lá.
E aí, alguém chegou na resposta, pessoal? Podem dizer aí se vocês conseguiram simplificar essa raiz aí. Ninguém postou nada no chat. Triste. Bem, 100 raiz de 5. Gostei dessa resposta. Muito bem, Maria. Bem, para os colegas que não entenderam, né, vou mostrar esse passo de matemática aqui. Então. Bem, 2 elevado a 4, né? A gente pode escrever 2 elevado a 4 como 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, porque bases iguais somos os expoentes, 2 mais 2 é 4, nada demais. E 5 elevado a 5 pode ser visto como 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1, pelo mesmo princípio. Não entendeu? Depois dá uma olhadinha de novo nessa matéria. Então, tudo que está ao quadrado pode sair para fora da raiz. Então, tem esse 2 ao quadrado, sai esse 2. Tem esse outro 2 ao quadrado, sai esse 2. Tem esse 5, sai ele, sai o outro 5. E aquele 5 que não está ao quadrado fica ali dentro. Beleza, agora quanto é 25 vezes 4? Bem, que nem a colega encontrou lá, 100 raiz de 5. Beleza. Então, ao passo que a gente soma esse valor com o valor anterior, esse aqui, a gente chega, então, na resposta que o enunciado pede. Ok, pessoal? Agora a gente vai fazer um exercício um pouco mais difícil, porque ele demanda um pouco de interpretação de posição, né, em relação à rosa dos ventos. Então, vamos lá. Uma equipe de salvamento recebe em seu posto um sinal de um navegante em alto mar, fornecendo as seguintes coordenadas a partir do posto de salvamento. 12 quilômetros na direção oeste-leste, sentido para leste, e 12 quilômetros sentido para norte. Então, essa descrição pode ser reduzida dessa forma aqui, ó, com essa imagem. Basicamente isso. A gente tem aqui 12 nessa posição e 16 na horizontal. Então, 16 quilômetros, no caso, na horizontal, e 12 quilômetros na vertical, causam, então, esse direcionamento aqui no sentido nordeste, né? Calcule a menor distância para a equipe de salvamento chegar ao navegante. Em outras palavras, calcule a reta que une esses dois pontos. Pitágoras, novamente. Beleza? Dá para resolver por teorema de Pitágoras. Então, por isso que o enunciado aqui faz pelo teorema de Pitágoras. A gente tem que em cada quadradinho é 4 km, de acordo com a legenda aqui do problema. Então, 4 km mais 4 para norte dá 12. 4 km mais 4 dá 8, mais 4 dá 12, mais 4 dá 16 no horizontal. Beleza, eu poderia seguir qualquer caminho aqui, poderia dar uma volta ao mundo e chegar nesse ponto, mas eu quero menor. Então eu quero a linha que une os dois pontinhos, que a gente nota ser a hipotenusa de um triângulo, retângulo. Então uso o teorema de Pitágoras e já era. Essa parte da interpretação aqui, ela é bem matemática, mas eu já estou assim um pouco saturado de ensinar matemática para vocês, quero mostrar física. Vamos lá. Agora um pouquinho mais de física, porque vai envolver velocidade. Para ir da cidade A até a cidade B, um automóvel percorre o trajeto azul indicado na figura. Então, esse trajeto meio oscilante aí, sinuoso. A quilometragem observada pelo motorista é de 80 km. Ligando a cidade A à cidade B por um vetor, sai do inicial, chega no final, tem essa direção e sentido aqui, então. Verificamos
com uma escala que a medida desse vetor corresponde a 50 quilômetros. Beleza. Aqui tem 50 quilômetros, mas ele se moveu 80 para chegar até a cidade. Muito bem. Na física, grande parte das vezes, a gente não precisa se preocupar com exatamente o caminho que foi pego, mas sim apenas a posição final e a posição inicial do nosso trajeto. Para um monte de problemas é só isso que importa. Talvez para o que vocês estão pensando agora na cabeça de vocês não seja interessante, mas na física, muitas vezes, tu só precisa saber qual é a distância entre o ponto final e o inicial. É o que eu chamei de deslocamento lá nas nossas primeiras aulas. Só que, né, aqui, o que a gente vai ter além dessa distância de 50 metros? Né? A gente vai ter também a direção e sentido. A direção e sentido é essa direção nordeste aqui. Sentido para frente. Está sobre essa reta verde. Ok? É sempre simples, pelo menos um pouco mais simples, observar a direção e sentido quando a gente está falando de deslocamento. Que a gente consegue desenhar, né, uma vez que a gente sabe por onde o objeto se deslocou. A gente consegue desenhar exatamente o vetor. Mas, para algumas grandezas físicas, que também podem ser representadas por vetores, como a gente já viu hoje, como, por exemplo, a velocidade e a aceleração, às vezes fazer esse esboço, né, esse desenho do vetor, não é tão simples assim. Mas eu vou tentar explicar para vocês aqui algumas dessas ilustrações aí. Aqui a gente tem algumas ilustrações associadas à velocidade e também à aceleração. O que está ocorrendo aqui, neste primeiro objeto, aqui nessa primeira imagem, é um movimento circular. Percebam que o pontinho aqui, ele está se movendo sobre esta circunferência. Então, tem esse caminho aqui por um motivo, né? Que é por onde o pontinho está se movendo. Ele vai do ponto A até o ponto B. Beleza. E eu falei para vocês agora há pouco que a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, ela tem módulo, direção e sentido. Vetores têm módulo, direção e sentido. A velocidade é um vetor, então ela também tem módulo, direção e sentido. Mas, como que eu observo qual é a direção e sentido aqui, né? Para observar esse tipo de coisa, vocês têm que lembrar sempre o seguinte. A velocidade, ela é sempre dada pela reta tangente a um ponto. O que é tangente, professor? Tangente é algo que passa raspando, ok? Você já deve ter visto a expressão, saiu pela tangente. Ele saiu de fininho, ele saiu raspando. Beleza? Então, por exemplo, sabendo que este corpo está se movendo num movimento circular uniforme, está se movendo sobre um círculo. Se ele está se movendo, ele não está parado. Então, logicamente, ele tem velocidade. Para onde aponta essa velocidade? Qual é a direção e sentido? A direção é a da reta tangente, ou seja, a reta que passa raspando pelo círculo. Ó, neste ponto A, existe uma reta só que passa raspando, que passa num ponto só, apenas, única e exclusivamente no ponto A. Essa reta pontilhada aqui. Qualquer outra angulação que eu deixar essa reta pontilhada, ela não vai passar pelo ponto A apenas, ela vai passar por dentro do círculo. Em algum ponto ali por dentro do círculo, e vai acabar cortando o círculo em dois pontos. Veja que até agora não tem muito cálculo, né, pessoal? É só lógica aqui. Estamos falando de uma reta que corta o círculo num ponto só. É que nem vocês pegar uma bola e colocar uma régua em cima, assim, na bola, um lápis. É o que representaria essa reta pontilhada aqui. E, sabendo que a bola sai do ponto A e vai para o ponto B, essa velocidade tem que estar para frente. Tudo bem, a reta tangente aqui ela não está exatamente na horizontal para frente, mas
se ela tem o sentido positivo ou negativo, né, obviamente, o sentido da velocidade aqui tem que ser o positivo, o mais para frente possível. Ela não estaria apontando para baixo, né? Se a gente está vendo o pontinho saindo daqui e vindo para cá. Ok? Então, é isso. Nada além disso. Tá aí o vetor velocidade de um pontinho que anda nesta circunferência. Ok? Lembrando que, se a gente está falando de vetores, a gente pode trabalhar, né, com aquela soma de vetores que eu ensinei para vocês na aula passada. Se a gente tem dois vetores se combinando, como é o caso aqui, né, isso aqui já é um outro exemplo, não tem a ver essencialmente com isso. O que a gente tem aqui, né? A gente tem que essa soma de vetores vai causar esse vetor vermelho para baixo. No caso, é a variação da velocidade, que, curiosamente, tem a mesma direção da aceleração. Ok? Lembrando, delta está sempre associado com variação na física. E se eu estou falando, então, de variação da velocidade, o que causa a variação da velocidade? Sempre o que causa a variação da velocidade é a aceleração. Né? Os objetos, eles ganham velocidade quando a gente solta eles, porque a aceleração da gravidade está puxando eles. Então, aqui, a aceleração que faz o nosso objeto se mover para baixo é uma aceleração centrípeta, que eu vou falar mais para vocês sobre ela, eventualmente. Beleza? Muito bem. Então, quero falar um pouco de uns conceitos aqui associados a movimentos circulares, mas nada que vocês já não tenham visto, né, naquela primeira prova. Beleza? Ocorre que na primeira prova a gente estava preocupado mais, assim, profundamente com movimentos lineares, né? Até que eu falava do R e o V, movimento retilíneo uniformemente variado. Mas nem sempre a gente tem um movimento exatamente reto, né? Aqui eu já vou colocar o primeiro detalhe. Às vezes ele não é sempre reto. Então, a gente vai ter duas acelerações. A primeira que eu vou falar para vocês vai ser dessa aceleração tangencial. Essa aceleração, ela está associada com a mesma direção do vetor velocidade. Então, ela também vai passar tangente, ou seja, raspando no círculo da trajetória. Beleza? E essa aceleração está associada com o módulo, ou seja, com o valor numérico da velocidade que a gente tem no nosso movimento. Beleza? Então, vocês já lembram de... Isso aqui vocês lembram, né? Vocês me responderam muito bem na prova. A diferença de movimento uniforme para movimento uniformemente variado. Numa aceleração é zero e no outro ela é constante. Isso também ocorre numa circunferência. Beleza. Então, vamos revisar rapidamente aqui algumas coisinhas básicas para a gente poder dar andamento. Será que eu estou falando de aceleração de novo? Quando a gente tem um movimento como esse aqui, ó, por exemplo, carro se movendo para frente com uma determinada velocidade, mas a aceleração do carro é para trás, ou seja, o carro está freando, a gente pode ter duas respostas para um movimento que é acelerado, como esse. O movimento ele pode ser chamado acelerado ou um movimento retardado. O que vai diferenciar de um para o outro? O movimento acelerado tem aceleração positiva, ou seja, aceleração que aponta na direção que eu considero positiva, ou seja, para a direita, e o retardado é no sentido contrário, para a esquerda. Então, esse aqui é um movimento retardado porque ele tem uma aceleração negativa, uma aceleração para a esquerda. Beleza? Mas, novamente, nem sempre a gente está preocupado com movimentos retilíneos, como que a gente viu para a nossa primeira prova. Existe um movimento, que eu estou falando para vocês hoje aqui, muito importante na física, e que o estudo de vetores se mostra essencial para entender, que é um movimento circular, tá bom? Muitas coisas que a gente usa no nosso dia a dia funcionam devido a um movimento circular, como, por exemplo, um relógio, um motor, ou mesmo um carro fazendo uma curva. Quando o carro faz uma curva, na verdade, ele está fazendo um movimento circular. Por mais que ele não vá
fazer esse zerinho aqui na rua, né? Que ele faz uma parte de um movimento circular para poder dar a curva. Beleza. Então tá bom. Ocorre que, para que a gente consiga fazer um objeto se mover para uma determinada direção, é necessário que ele tenha aceleração para essa direção. Então, imagine o seguinte aqui, pessoal. Imagine um carro indo reto e a gente, em um determinado momento na estrada, quer virar para a esquerda. Se eu continuar apenas acelerando para frente, ele não vai do nada começar a se mover para a esquerda. A menos que comece a agir uma aceleração para a esquerda. E é aí que surge o que o slide aqui está mostrando para vocês como aceleração centrípeta. Esse nome vai acompanhar vocês bastante, tá? Centrípeta. Não é aceleração centrífuga. Muita gente confunde isso, não sei porquê. Talvez porque a centrífuga ela roda também e tal. Existe aceleração centrífuga, mas é uma coisa que só se vê na faculdade. Aqui a gente está falando de aceleração centrípeta, que é a aceleração que mantém um objeto se movendo na circular. Então, toda vez que um carro começa a dar uma curva, ou vocês, sei lá, vê alguma coisa rodando aí na casa de vocês, um motor, qualquer coisa que seja, uma roda mesmo, existe uma aceleração que mantém esse objeto que está rodando preso nessa circunferência. Porque, sei lá, ele poderia simplesmente sair da circunferência, começar a andar reto aqui. Seguir essa linha azul quando ele chegasse aqui nesse ponto. Mas isso não ocorre. E não ocorre por um único e exclusivo motivo. É só esse e não tem nenhum outro motivo. O motivo é o seguinte: existe uma aceleração centrípeta agindo nele. Aí vocês podem estar pensando assim, professor, mas se você criasse, por exemplo, um caminhozinho aqui, colocasse uma bolinha de metal, desse um peteleco nela, ela ia ficar girando aqui. É verdade, né? Imagine se isso fosse uma canaleta de plástico, isso aqui é uma bolinha, e daí a gente dá um chutinho nela e ela começa a se mover aqui, no movimento circular. Mas, na prática, se eu pudesse medir a aceleração desse objeto com algum instrumento que seja, eu mediria uma aceleração centrípeta, que é uma aceleração que sempre aponta para o centro da trajetória circular. Então, essa bolinha aqui, eu mediria nela um vetor sempre apontando para o centro do círculo. Então, se a bolinha estivesse aqui, aqui, por exemplo, o vetor seria esse vetor preto e não vermelho. Se ela estivesse aqui, seria uma outra reta, uma reta que vem daqui, do ponto onde ela está, né, esse quadradinho azul, até o centro da circunferência. Então, gravem, anotem o que eu vou falar agora. Aceleração centrípeta é uma aceleração que sempre aponta para o centro da trajetória, uma aceleração que sempre aponta para o centro da trajetória, e que é a responsável por manter os objetos em movimento circular. Então eu falei um monte de coisa aqui, mas escrevam com as palavras de vocês. Tá? Escrevam que a aceleração centrípeta é o que mantém o objeto se movendo no movimento circular. Acho que eu vou escrever no chat, né? Vou dar essa colher de chá para vocês. Vocês podem copiar lá no bloco de notas ou algo do gênero aí. Vamos lá. Sem problema, sem problema. Estou escrevendo lá no chat para quem quiser, tá? Centrípeta é uma aceleração que sempre aponta para o centro da trajetória e é a responsável por manter um corpo em movimento circular. Vocês já provavelmente sentiram isso, né? Você estava andando de carro e daí o carro foi fazer uma curva e por algum motivo vocês se sentiram empurrados, né? Já aconteceu isso? Uma curva assim bem brusca. Pois é, vocês se sentiram empurrados justamente por causa da aceleração centrípeta. O corpo de vocês, veja, imagina um carro, né? O carro ali, se movendo em linha reta, do nada ele tem que dar uma curvona. O carro vai
mas a tendência, por inércia, é vocês continuarem se movendo reto, né? Então, esse efeito do carro começar a ter uma aceleração centrípeta e vocês não, é o que causa esse empurrão, ok? A gente vai falar mais sobre isso quando começar a falar das leis de Newton, dinâmica e tal, inércia, essas coisas aí, tem muito exemplo interessante, mas a ideia mais fundamental está aqui, tá? E o mais legal de tudo, eu pelo menos acho isso muito massa. Digamos que vocês tenham, e é o caso na física, tá? A maioria das vezes a gente trabalha dessa forma. Pô, hoje eu tô falando pra caramba, né? Preciso que vocês façam alguma conta aí, senão eu vou ficar sem voz. Suponha que vocês estão se movendo na circular, assim, um movimento circular, dentro desse círculozinho, com uma velocidade constante, que é bem comum, né? Na física a gente sempre tenta reduzir a dificuldade dos problemas, e a gente faz isso deixando coisas constantes, coisas no vácuo, etc. Caso vocês tenham velocidade constante, vocês podem afirmar que a aceleração centrípeta durante todo o movimento circular é dado pela velocidade que vocês estão medindo, por exemplo, no velocímetro do carro, né? Imagina um carro girando, um círculo grande, tá? Não vamos pensar o carro simplesmente dando zerinho no estacionamento. Imagina num círculo grande, assim, numa quadra, por exemplo. Ou naquelas pistas da NASCAR, onde os carros ficam até meio deitados. Eventualmente olhem no YouTube isso aí. A velocidade está relacionada com a aceleração centrípeta, essa aceleração que sempre aponta para o centro da trajetória. Ela é dada por velocidade, a aceleração centrípeta é dada por velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Então, se vocês se mantêm com velocidade constante num círculo, né, ou seja, sempre com a mesma distância até o centro da trajetória, vocês conseguem medir qual é a aceleração centrípeta do móvel de vocês. É V ao quadrado sobre R. Muito bem. Agora, eu vou falar um negócio que eu acho que é um pouco pesado para vocês, mas também é bom saber, a gente vai ver eventualmente umas continhas meio básicas envolvendo eles aí. Que é o seguinte, eu falei para vocês de uma aceleração possível aqui na mesma direção do movimento, eu falei aqui, pode estar se movendo com a velocidade aumentando em determinada direção. E também isso vai causar uma aceleração para frente, então, e tem a aceleração para o centro da trajetória, que é a centrípeta. Essa aqui a gente chama de aceleração tangencial, né, que causa um aumento dessa velocidadezinha, e tem a aceleração centrípeta. Beleza? Essas duas acelerações juntas, querendo ou não, formam novamente um triângulo aqui. Vocês não vão se livrar de triângulo. Só na química mesmo, que é conta e não tem triângulo. Então aqui está a aceleração tangencial, que tem a mesma direção da velocidade. E aqui tem a aceleração centrípeta, que sempre aponta para o centro da trajetória. Existe o que a gente chama, então, de aceleração resultante, como se fosse uma aceleração total. Toda a aceleração que age sobre o corpo. E o valor, o módulo dessa aceleração, ele pode ser dado novamente pelo teorema de Pitágoras. Porque se ele é esse vetor aqui, ó, que sofre colaboração da aceleração tangente e da aceleração centrípeta, bem, eu poderia transladar, ou seja, pegar com a minha mão esse vetor vermelho e colocar ele aqui, ó, no pontilhado, e eu fecharia um triângulo. Né? Acredito que tá, todo mundo consegue ver isso aqui. Tem esse AT como um cateto, esse AC como outro cateto aqui em cima, e eu consigo, então, visualmente perceber que o AR, o verde, ele é a soma desses dois vetores, do AT e do AC. Lembra? Cabeça de um no traseiro do outro. Daí assim a gente forma o vetorzão verde. Se eu estou preocupado apenas com o módulo, eu posso calcular esse módulo com o teorema de Pitágoras. Essa aceleração aqui ao quadrado é igual a essa ao quadrado mais essa ao quadrado. Então, caso um problema, isso é bem comum em problema de vestibular, tá? Ele peça qual a aceleração total, resultante, etc.
é levar as duas ao quadrado e fazer a raiz. Beleza? Olha só, eu não queria estar dando essa aula em PDF mesmo hoje. Porque aqui eu tinha bolado bem bonitinho esse slide aqui, ó, pensando no movimento dessa roda gigante aqui. Né? Vamos ler o enunciado e, apesar do spoiler, vamos tentar entender o que está rolando. Uma menina está em uma roda gigante que gira no sentido anti-horário em movimento uniforme. Então, a menina está aqui, né? E se está girando no sentido anti-horário, está girando aqui no sentido desse vetor vermelho. Vetor não, essa seta vermelha. Desenhe o vetor que representa a velocidade vetorial da menina quando ela passar pelos pontos A, B e C. Essas velocidades são iguais? Então, vamos lá. A gente está vendo que o movimento é uniforme. E a gente sabe que está rodando o negócio aqui, né? Ela não vai sair voando. Então, ela está presa nesse movimento circular. De acordo com o que eu estava mostrando para vocês, a velocidade, que é o que o problema está pedindo aqui, ela é sempre tangente ao movimento, e o movimento é circular. Então, ela é sempre tangente ao círculo. Estou sempre interessado na reta que passa no ponto de análise. Então, como o problema está pedindo nos pontos A, B e C, eu quero saber primeiro, para descobrir o vetor que representa a velocidade, qual é a direção da reta. Então, aqui no ponto A, por exemplo, esse é o ponto A, chega nesse avião verde. A reta tangente aqui, bem, eu vou pôr isso no Python para talvez deixar mais claro para vocês. Deixa eu salvar aqui. Eu vou abrir o Python para vocês. Hoje a aula está bem teórica, né, pessoal? Bem pesadinha. Mas é para ser mesmo. Ó, primeiro passo, vocês sempre vão fazer isso, caso peça a velocidade no movimento circular, tá? Vocês vão olhar o ponto que vocês estão interessados e vão fazer uma reta tangente a esse ponto. Pode ser pontilhada, assim, para não estragar muito a visualização. Beleza. A reta que passa tangente ao ponto A é essa reta pontilhada aqui. Agora, estou preocupado com o vetor velocidade, o vetor que denota o movimento do meu corpo. Como esse movimento é na anti-horário, significa que, dentre todos os dois sentidos possíveis dessa reta pontilhada, ou seja, para baixo ou para cima, obviamente é para cima. Porque a roda está indo no anti-horário, pô. Então, com certeza, não é para cá. Para cá seria no horário, que nem um relógio. Muito bem. Agora aqui no ponto B. Novamente, né? Ponto B. A reta que passa tangente, ou seja, que passa por um pontinho só, pelo ponto B, única e exclusivamente no ponto B, é essa reta aqui. E como está se girando no anti-horário, abaixo. Vamos fazer assim, né? Porque eu estou pegando só desenhos já feitos, né? Digamos que eu queira saber qual é a velocidade neste ponto aqui. Então, mesmo esquema. Passo uma reta tangente. E como ele está se movendo no anti-horário, o vetor é para cá. Professor, mas se o vetor está nessa direção, por que o ponto não cai, não sai para fora? Porque também tem aceleração centrípeta, apontando para o centro da trajetória. Mas isso não é o interesse no momento. Estamos preocupados apenas com a velocidade. Mas é isso aí. Apesar da velocidade apontar só na tangencial, nessa direção pontilhada, ele permanece se movendo circularmente porque há uma aceleração no outro lado, para o centro da trajetória. Então, ó, aceleração para um lado, velocidade para o outro, e não tem problema.
Vocês já viram que não tem problema no exemplo do carro, por isso que eu coloquei ele de novo. É possível o carro estar indo para frente, com uma velocidade para frente, mas ter uma aceleração para trás, por quê? Porque ele está freando. Quando o carro começa a frear, né, você já deve ter passado por isso. O carro ele continua indo para frente, só que a freagem é uma aceleração negativa, uma aceleração contrária ao movimento da velocidade. Então, por isso que o vetor que a representa é para trás. E aqui no ponto C é o mesmo esquema, né, pessoal? É isso aí. Agora, a pergunta dizia o seguinte: essas velocidades, elas são iguais? Bem, aqui eu tenho velocidade, aqui eu tenho velocidade, aqui eu tenho velocidade, e ali eu tenho velocidade. E todos os vetores têm o mesmo tamanho, porque, como estava escrito no enunciado, o movimento é uniforme. Lembram lá da primeira prova? Movimento uniforme e velocidade é constante. Então eu pergunto para os senhores: as velocidades nesse problema são iguais ou não? Se são, por quê? Se não são, por quê? Podem escrever no chat aí, eu estou esperando a resposta. As velocidades são iguais? Dica: tem a ver com cinemática vetorial a resposta. Professor, eu posso chutar? Não tenho certeza. É claro. Eu acho que não, porque dependendo da direção que ela tá indo, digamos, aqui em cima ela tá subindo, né? Ali ela tá subindo com uma certa velocidade, e quando ela tá indo, vai descendo, ela vai em outra. Ai, meu Deus, a minha cabeça tava mais fácil. Tranquilo. A ideia é essa mesmo. Quando tira da cabeça fica meio confuso. Porque é confuso mesmo. Bem, o enunciado estava escrito que o movimento é uniforme, então a velocidade ela tem o mesmo valor numérico. Então, se eu tivesse, sei lá, com o velocímetro de um carro ligado aqui, em cada um dos pontos, eu vou dizer para vocês, o valor medido seria o mesmo. Mas as velocidades, o cara aqui não fez ensino fundamental, velocidades. As velocidades são iguais? Eu quero uma justificação, eu já vou dar o spoiler. Elas não são iguais, mas me justifiquem o porquê. Levando em conta que se eu tivesse um velocímetro ali, ele me daria sim o mesmo valor em qualquer ponto. O mesmo valor numérico em qualquer ponto. Aqui tem a mesma velocidade que aqui, que aqui, que aqui, que aqui, em qualquer lugar. Mas elas não são iguais. Por quê? Dica: cinemática vetorial.
Meu Deus. Ninguém me respondeu. Professor, Diga. eu tenho dois chutes. Pode chutar. Que a velocidade é diferente por causa do tempo ou por causa da força. Por causa do tempo ou da força? Comentário bovino. Bem, eu vou dar a resposta. Não é a mesma velocidade, porque um é movimento retardado, outro não, por conta da direção. Jennifer! Muito bem. Estou feliz, Jennifer. Você explicou com as suas palavras. Eu sei que na sua mente a resposta está certa. Você explicou assim de uma forma meio confusa ali, mas você está certo. Sim, as velocidades, elas são diferentes. Elas não são iguais. Por mais que, se eu colocasse um velocímetro aqui, né, como eu falei para vocês, eu mediria o mesmo número. Como então eu posso medir o mesmo número e elas não serem iguais, professor? A resposta é uma só. Que tem a ver lá com o começo da aula, aqueles 2 primeiros slides do começo da aula, que é o seguinte. Velocidade é uma grandeza vetorial. Para eu ter a informação completa da velocidade, eu não vou utilizar apenas o número, o seu módulo. Uma vez que a velocidade é uma grandeza vetorial, ela é dada por módulo, direção e sentido. Então, o módulo, o valor numérico que eu meço aqui é igual aqui, que é igual aqui, que é igual aqui. Mas o módulo sozinho, o módulo por si só, ele não é a velocidade. Ele não representa 100% a velocidade. A velocidade é representada 100% pelo módulo, pela direção e pelo sentido. Então, apesar de, por exemplo, aqui e aqui eu ter o mesmo V, ter o mesmo valor V de velocidade, o velocímetro me mostra o mesmo número lá, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, não sei. O módulo é igual, mas a direção e o sentido não. A direção desse está para cá, e a direção desse está na azul, né? Então eles têm direções completamente opostas. Então eles não são a mesma velocidade. E não só a direção, como o sentido. Porque aqui onde a mina está na maquininha aqui, né? Querendo ou não, tem a mesma direção do ponto B. Veja, é a mesma reta. Só está transladada, mas é a mesma reta. Ó. Veja essa vermelha aqui, e essa azul aqui e essa vermelha aqui. Tem a mesma direção, são retas paralelas. Mas, no ponto B, a seta da velocidade aponta para baixo, o vetor aponta para baixo, e aqui, onde a menina está inicialmente, aponta para cima. Porque estamos nos movendo no sentido anti-horário. Então, em nenhum ponto a velocidade é igual. Está sempre em sentidos e direções diferentes. Por mais que o módulo seja o mesmo. Ok? Então, gravem isso. Velocidade não é apenas definido pelo valor do módulo, mas também por direção e sentido. Ok? Então, pessoal, o que eu vou deixar de missão para vocês? Eu quero que vocês... deixa eu pegar aqui certinho. Deixa eu só abrir certinho aqui. Vocês façam uma leitura nesses 15 minutos faltantes aí, como introdução para a nossa próxima aula, de uma parte importante do livro, tá? Deixa eu pegar exatamente aqui. Qual era a página mesmo? Ó. Movimento circular uniforme. Aqui. Página 138. Casos particulares aqui. Em especial o 138.
que é onde ele começa a falar sobre movimento circular. Beleza? Que vocês podem dar uma boa revisão da aula e entender algum conceito que não ficou 100% aí na cabeça de vocês, né? Beleza, pessoal? Então, acredito que por hoje seja isso. Eu estou pensando na próxima aula, a gente fazer vários exercíciozinhos, para que na outra a gente tenha alguma avaliação, algo do gênero, tá? Mas eu vou pensar bem sobre isso e aviso vocês por notícia quando eu tomar uma decisão. Mas, a princípio, aula que vem a gente vai fazer exercícios associados a esses movimentos mais diferentões, ok? Então, é isso aí, pessoal. Leiam o livro, hein? Página 138, por favor. Leiam, porque vai ser importante essa teoria na hora da prova. Também cobra teoria, como vocês lembram bem. Então, é isso aí, galerinha. Desejo... Professor. Diga. A cinemática escalar, na cinemática escalar não importa a direção e na vetorial importa ou é o contrário? Na vetorial que importa. Na vetorial importa direção e sentido. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Tchau, e qualquer coisa é só me chamar no e-mail. Falou! Valeu, professor. Valeu, valeu. Valeu, professor. Valeu, tchau, tchau. Tchau, professor.